Olá, começa agora o programa Trabalhador em Foco. Esse programa que é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis através da união de diversos sindicatos que fazem com que eu tenha a oportunidade de levar para você aí de casa informações precisas e relevantes sobre o dia a dia de todos nós trabalhadores. No programa de hoje, eu tenho o prazer de conversar com a Caroline Mendonça. Ela é diretora do Sindicato dos Assistentes Sociais do Estado do Rio de Janeiro e vice-presidente do Conselho Estadual de Assistência Social do Rio. A gente vai falar um pouquinho sobre o trabalho dos assistentes sociais em Petrópolis por conta das chuvas de fevereiro deste ano. Olá, Caroline, prazer conversar com você. Muitíssimo agradecida por disponibilizar do seu tempo para conversar com a gente. Olá, Carla, boa tarde a todos e todas, todes. É um prazer estar aqui conversando com você. E eu que agradeço o convite de dar voz ao Sindicato dos Assistentes Sociais para estar falando com Petrópolis e com todo o estado do Rio de Janeiro. Vamos começar pelo básico. A gente aqui no Trabalhador em Foco tem o hábito de conversar muito com os diretores de sindicatos de trabalhadores quase que chão de fábrica. Falo com o vestuário, com o têxtil, mas raramente eu falo com os profissionais acadêmicos, que são os que concluíram e estudaram em faculdades para terem a sua formação profissional constituída. E antes, e por conta disso, eu queria que você explicasse para o nosso telespectador que, com certeza, já ouviu esse termo assistente social, mas que não sabe direito o que vocês fazem no dia a dia de trabalho. Então, eu queria que você começasse explicando o que é um assistente social e que atividades que compõem a profissão de vocês no dia a dia da labuta. O assistente social, ele é, como você falou, é um profissional de nível superior, né? A gente sempre gosta de marcar, porque às vezes é uma profissão que concorre, né? As pessoas acham que ser assistente social tem muito isso na profissão, é aquela moça boazinha que vai lá, vai te ajudar, né? Vai fazer uma caridade. Olha, eu sou quase assistente social, sou tão boa, sou tão caridosa. E não é isso. Assistente social é um profissional, né, com formação de nível superior, de 4 anos, pelo menos, e que tem a sua atuação regularizada por lei, tem um conselho de classe também, né, que fiscaliza a atuação dos assistentes sociais. E o que o assistente social faz? Ele é um profissional que intervém nas políticas públicas. Ele vai estar lá trabalhando tanto na gestão quanto na ponta, né, assim chamamos, no atendimento direto à população, nas mais diferentes áreas, seja na saúde, seja na assistência social, na educação, cultura, esporte. Então, assim, esses campos, esses lugares de trabalho, sempre vão ter um assistente social, pelo menos, principalmente na assistência social, né, que é onde, assim, o assistente social tem um campo muito grande de trabalho. Então, ali ele é gestor, né, ele formula as políticas, né, ele vai estar gerindo essas políticas e ele vai atuando, seja na gestão dos benefícios, né, que vão ser disponibilizados à população, seja na construção de políticas públicas que vão atender essa população. Então, o assistente social é esse profissional que vai estar intervindo aí, né, por meio com o Estado, né? Na verdade, eu ia falar que está intervindo na questão social, mas que intervém é o Estado. Mas ele vai estar participando aí desse conjunto, né, agindo nas expressões dessa questão social, né, seja nessa pobreza que essa sociedade produz. Então ele vai estar atuando ali, principalmente no ouvir, né? O assistente social ele vai estar pronto para ouvir e pronto para dar respostas às situações. Caroline, eu fiz essa pergunta te cutucando e eu queria dizer que você respondeu exatamente o que eu, enquanto jornalista, gostaria de ouvir.
é uma fala muito comum e se confunde, em minha opinião, a questão do trabalho do assistente social com assistencialismo. Ou seja, para você aí de casa entender onde eu estou querendo chegar, existe um profissional que estuda muito, que entende da legislação que está a favor das pessoas em situação de vulnerabilidade social, dos caminhos e do passo a passo, quando aquele indivíduo não consegue chegar ao serviço de atendimento em saúde, é o assistente social que sabe qual é o caminho para a coisa dar certa. É o assistente social que faz a avaliação, por exemplo, de uma instituição de assistência social correta, uma ONG, tem um assistente social. O que esse assistente social faz? Ele recebe a doação, mas ele só direciona para quem realmente precisa. Então, assim, é um mundo de coisas, mas que não é ajudinha. E aí, quando você falou que pessoas caridosas, pessoas gentis, pessoas que pensam no social, falam, eu sou quase um assistente social. Não. O assistente social é aquele cara, eu sou uma pessoa boa. Legal, você é uma pessoa boa. O assistente social é um profissional habilitado para fazer com que pessoas em vulnerabilidade social tenham acesso a coisas que são do direito dela de forma assertiva. E aí, vou te contar, Caroline, por que eu te cutuquei? Porque eu sou jornalista. E, menina, o que tem de gente que escreve 3 linhas na vida e diz que é jornalista, e eu me dou com isso. Porque eu passei também 4 anos na graduação, eu também fiz especialização na minha área de jornalismo cultural, assessoria de imprensa, por conta do Trabalhador em Foco. Estou agora fazendo um curso de formação em História e Política para entender ainda mais os movimentos dos trabalhadores. Ou seja, eu também estou do lado de cá estudando um bocado, assim como vocês, assistentes sociais, e às vezes sinto essa dor. E aí, o assistente social, academicamente, está comparado com profissionais de 4 anos, que às vezes você super respeita um médico, um engenheiro, um advogado, mas você acha que o assistente social é só o cara que ajuda. Só que não. Não é isso? É isso. Na hora ali, a pessoa... o médico você não confia em qualquer um, né, para te atender. Mas na hora, não. Qualquer um pode fazer. A esquina sabe falar. E não pode, porque você tem um código de ética, né? Você sabe como conduzir, você é preparado para olhar aquela situação, enxergar determinadas sequelas mesmo que chegam na população, num momento como esse em Petrópolis, né? Onde as pessoas vêm sedentas, né? Para verbalizar o que aconteceu. Eu não posso simplesmente agir como uma pessoa bondosa, como a tia ali, que é maravilhosa. Mas não posso, eu tenho um código de ética, eu tenho sigilo profissional, que as pessoas me falam, ficam guardadas, né? Ninguém pode ter acesso. Então, eu tenho um código de ética, eu tenho uma forma, né? Nós, assistentes sociais, temos uma forma de conduzir. E, às vezes, muitas pessoas questionam, mas por que você faz assim e não faz assado desse jeito? Existem regras. Né? Porque a gente acredita numa sociedade diferente, né? Uma sociedade onde a culpa não pode recair só em cima, né, dos mais pobres, dos mais vulneráveis. Uhum. E que às vezes a pessoa pensa, olha, eu faria de outra forma, mas ela não conhece esse indivíduo. Da assistência. Porque a gente não pode revelar o que a pessoa falou com a gente durante o atendimento, né? Então tem que ter uma sala preservada, reservada, né, para atender. Eu tenho que me apresentar enquanto profissional, eu tenho que garantir a essa pessoa que o que ela está verbalizando vai ser mantido em sigilo, e eu não posso simplesmente chegar ali e falar assim, tem a vida de fulano, e fulano é assim, porque são coisas muito
sérias que saem do atendimento de serviço social com um assistente social, com uma assistente social. Perfeito. Agora, eu queria de verdade que a gente falasse, fizesse que a gente fizesse essa base dessa nossa conversa para então chegar numa questão. Você hoje faz parte da diretoria do Sindicato dos Assistentes Sociais do Estado do Rio de Janeiro. E aí, eu queria que você me explicasse, você atua no sindicato, quais são as cidades em que você defende os trabalhadores da categoria, que é uma coisa que a gente sempre discute aqui, que é a importância do sindicato na defesa dos trabalhadores. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Hoje a reforma trabalhista, né, deixou os sindicatos assim, com as mãos um pouco recolhidas, né? Mas nós, enquanto sindicato a nível estadual, nós podemos defender qualquer trabalhador dentro do estado do Rio de Janeiro. Então, assim, as cidades onde a gente tem grande atuação, né? Cidade do Rio de Janeiro, cidade de Nova Iguaçu, cidade de Belford Roxo, temos Paraty, temos Campos, temos algumas cidades mais fortes mesmo, uma grande atuação assim em massa nós temos nessas cidades. Perfeito. Às vezes a gente é chamado para estar conversando de forma mais individual, né? Mas assim, de atuação expressiva em massa são essas cidades, mas assim, nós temos projetos de estar chegando a outras cidades. Legal. Né? Com mais força. E aí, nesse trabalho de chegar mais ativamente nas cidades do estado do Rio de Janeiro, eu sei que você esteve em Petrópolis por conta das chuvas de fevereiro, que causaram um grande estrago na cidade, uma grande tragédia que a gente pode dividir como uma tragédia social, a gente pode falar que é uma tragédia de falta de assistência social, a gente pode falar que é uma tragédia ecológica, mas um pouco de racismo ecológico, ou seja, esta tragédia só não pode dizer que ela é uma tragédia plenamente climática, porque seria reduzir a ação do homem para que, em consequência, chegassem aos desmoronamentos e a questão toda que gerou tantas mortes e tanto sofrimento na nossa cidade. E aí, nesse contexto, com a sua vinda para Petrópolis, você veio com um olhar de assistente social e de sindicalista para, por incrível que pareça, defender os direitos dos trabalhadores, assistentes sociais, durante este período de chuvas. E eu queria que você falasse sobre isso, da importância das pessoas também perceberem que os trabalhadores, mesmo que trabalhando num período de tragédia, eles não podem ter seus direitos suprimidos. É isso, Caroline? É exatamente isso, Carla. Primeiro, deixar aqui meus sentimentos a todos aí de Petrópolis, todas as famílias que foram vítimas, né? Toda a população da cidade de Petrópolis, a gente teve oportunidade de conversar e as pessoas estão traumatizadas. Realmente, a gente não pode chamar de tragédia climática, né? Eu acho que, assim, tem um pouco de tudo nisso, né? É muito fácil ir e colocar a culpa na chuva, quando a gente não tem moradia, né? Quando a gente tem um crescimento desordenado e quando a gente não tem atuação preventiva. Então, acho que a gente tem que parar e olhar e ver quem estão sendo atingidos. São sempre os mesmos, né? Sim. Pobres e negros. Exato. Né, em sua grande maioria. Então, a gente precisa ter um olhar mais específico, assim, mais atento a essa realidade. Quando a gente viu, né, a situação de Petrópolis, a gente ficou impactado, né, como todo mundo. Assim, eu lembro de assistir, estava de férias, né, nos meus últimos dias de férias, e minha lágrima descia de ver a dor e o desespero da família, né? De pronto, eu me coloquei à disposição para trabalhar,
caso fosse necessário, ofereci a minha mão de obra, né, porque é uma das obrigações éticas dos assistentes sociais, trabalhar em calamidades públicas. Sim. Então, a gente pode ser convocado. Eu me coloquei à disposição e, com o passar do tempo, nós começamos a ouvir que a situação dos trabalhadores estava complicada, né? Sim. Então, assim, busquei subir, né? A gente chama de subir, né? Ir até Petrópolis. Subiu a serra, veio do Rio de Janeiro. Subiu a serra. Subiu a serra, é isso mesmo. E pedir, né, para visitar alguns abrigos, olhar um pouquinho do que estava acontecendo, porque não pode, nós somos trabalhadores, os assistentes sociais têm que atuar no caso de emergência pública, nós estamos aqui para isso, nós assumimos um compromisso ético, mas nós somos trabalhadores, somos seres humanos e precisamos de respeito enquanto trabalhadores, enquanto pessoas. E o sindicato começou a ouvir que os trabalhadores estavam sendo desrespeitados. É claro que todo mundo que passa por uma situação dessa, enquanto profissional, né, vê a sua cidade sendo destruída, vai para a linha de frente mesmo, não vai pensar duas vezes. Mas me preocupou em saber qual era o plano de atuação de Petrópolis, né, para chuvas. Não é a primeira vez que Petrópolis passa por essa situação. Sim, está longe de ser. Né? Então, cadê o plano? Como está a atuação? Quem vai atuar em quê? E assim, me pareceu que ainda passado, acho que 15 dias, mais ou menos, da tragédia, ainda estava tudo que a gente está fazendo, e eu preciso fazer uma pausa rápida para dizer assim, nós estamos fazendo essa gravação, hoje é quarta-feira, dia 2 de março. Então, hoje é quarta-feira de cinzas. Você esteve em Petrópolis no último sábado, né, que era o sábado de carnaval, para as pessoas entenderem. E aí a gente está gravando porque na sua vinda aqui no sábado, no dia 27, 28... 26 de fevereiro, você percebeu que os trabalhadores em assistência social estavam tendo seus direitos suprimidos no trabalho ativo para dar conta da tragédia climática. Da tragédia climática, né? Abre muitas aspas. Então, nós encontramos trabalhadores trabalhando 7 dias por semana, né? Durante os 7 dias, sem folga, trabalhadores com um contrato de RPA, né, que é uma contratação muito precária, né, de trabalho. Nós encontramos trabalhadores extremamente cansados, porque Petrópolis é uma cidade que a maioria dos seus trabalhadores também são de Petrópolis. Sim. Então, ao mesmo tempo que eles estão ali enquanto profissionais, eles estão enquanto vítimas. E aí, o que está sendo pensado para esses profissionais que estão aí, para os assistentes sociais e para os outros? É atender a população? Sim, nós estamos aqui para isso, para atender a população. Mas esse profissional também precisa de um intervalo, de parar um pouquinho. Não foram poucos os profissionais que nós conversamos em que se emocionaram demais, porque lembravam da tragédia, lembravam como ficaram presos nas chuvas, profissionais que perderam seus bens, profissionais que perderam amigos, familiares, e que estão ali, mas que também estão precisando de atenção, que chegam em casa e começam a chorar. Choram pelo desespero que vivem. Porque imagina a gente trabalhar 7 dias da semana sem intervalo. Ah, mas eles estão trabalhando numa carga horária diferente. Gente, é muito pesado. Não dá
a cada atendimento social ali, que os assistentes sociais fazem, eles estão falando com uma pessoa que perdeu suas famílias, seus familiares, sua casa. E existem protocolos, né? Então, assim, o trabalho do assistente social, ele é com uma carga horária diária. E esse trabalhador precisa ser respeitado na sua categoria. Exatamente. Né? O trabalhador, não importa qual função que ele executa, existem características, quantidade de horas, quantidade de dias por semana, escala de folga, horário de alimentação, tudo isso é muito pensado, né? E isso é muito importante da gente ressaltar, que não importa qual é a frente de trabalho desse indivíduo, ele é um indivíduo que precisa ser respeitado. E aí, em todas as suas dimensões, né? Com todas as suas dimensões. E aí, nesse contexto, Caroline, quais foram as principais denúncias de forma objetiva que você, enquanto diretora do sindicato dos assistentes sociais, recebeu destes trabalhadores enquanto você esteve em Petrópolis? Ausência de folga, né? Trabalhadores trabalhando 7 dias por semana, sem folga, contratos precários de RPA, que nem o ente público, segundo a gente ainda está estudando, mas segundo o que já foi levantado, o ente público não pode contratar por RPA, mesmo porque é um trabalho de longa duração. RPA já supõe que é algo pontual, e as famílias de Petrópolis vão precisar serem acompanhadas. Certo. Então, assim, você não pode contratar, colocar um trabalhador aqui 1 mês, aí semana que vem volta a pessoa, aí já é um outro, e ela tem que relatar tudo de novo. Né? Então, nós encontramos também trabalhadores extremamente cansados, sem comando único, né? Abuso de autoridades. Tem pessoas que chegam e que, olha, quem manda aqui sou eu, né? Então, o trabalho vai ser conduzido desta forma. Nós percebemos, assim, a Secretaria de Assistência Social do município não totalmente de frente como ela deveria estar. Uhum. O comando único dentro do SUAS é da Secretaria de Assistência Social, dentro da sua parte, né? Então, o município tem que fazer o seu trabalho, o Estado fazer o seu trabalho, a União fazer o seu trabalho. Não é simplesmente a Secretaria de Assistência Social se ausentar ou falar que, olha, não precisa. Eu não consegui falar com ninguém da secretaria diretamente, o secretário, né? Parece que houve mudança. Sim. Mas não consegui falar com o responsável, mas isso ficou muito claro. Né? Os trabalhadores se queixam muito de uma ausência de um comando único. O que a gente faz? Qual é o protocolo que tem que seguir? Cada abrigo está seguindo o seu protocolo. Criou a sua estratégia dificuldade de comunicação, que gera dificuldade de comunicação, gera transtorno para quem já está sofrendo, gera dificuldade para o trabalhador da assistência social, porque cada lugar é uma regra, e aí vai ficando difícil para todo mundo. Demais! Demais. Eu não imagino o que esses trabalhadores estão sofrendo. A gente está chegando no final do programa, e aí, para quem assistiu a gente agora e é assistente social, ou conhece algum assistente social que está vivendo esse momento conturbado, eu queria que você deixasse os contatos do sindicato para que esses profissionais possam se comunicar com vocês, se associarem aos sindicatos, porque a associação sindical é vital para que o cumprimento do direito de todos os trabalhadores seja, de fato, uma contínua, e não só em momentos pontuais. Então, eu queria que você deixasse todos os contatos para quem quer saber mais informações disso que a gente está conversando e que, por conta do tempo de TV, a gente não tem como continuar. sacerge.org.br é nosso e-mail, né? Você vai entrar em contato, vai escrever. Se quiser realizar uma denúncia, a gente garante o anonimato. Então, o trabalhador ele pode ficar tranquilo que o Sindicato
dos assistentes sociais do Estado do Rio de Janeiro, está à disposição dos trabalhadores, está mais do que à disposição, está junto mesmo, né, no sentido de entender que é preciso cuidar deles também, né? Então, assim, ter uma escuta qualificada, realizar um acolhimento desses trabalhadores, porque isso é necessário nesse momento. E sentimos falta disso também, de um acolhimento, né, de uma postura humanizada para esses trabalhadores que estão ali cuidando dessas pessoas. Maravilha. Precisamos cuidar de quem cuida. Não pode deixar lá a pessoa lá, solta, atendendo 100, 200, 300 pessoas por dia e pensando só em tabela. Porque tem que informar quantas famílias tem no abrigo, tem que informar isso, tem que ser informado, mas tem que ir com um pouco devagar também e preparar esse trabalhador, né? Perfeito. Para essa frente. Preparo, principalmente, acho que está faltando aí. Não é que os trabalhadores não saibam trabalhar, não, eles sabem, mas falta preparo no sentido de um comando único. Olha, nessa situação, os formulários são esses e é dessa forma. Nós recebemos uma denúncia de um profissional que recebeu 2 folhas de caderno para atender a população. Né? Então, assim, e aí? Diante disso, o que se fala? Perfeito. Caroline, queria te agradecer pela conversa, pelo apoio, para a gente trazer um pouquinho de informação a respeito desses trabalhadores que estão aí à frente dessas questões tão relevantes por conta das chuvas de Petrópolis. Obrigada, foi um prazer conversar com você. Obrigada, o prazer foi todo meu. Eu deixo mais uma vez o meu abraço aos trabalhadores de Petrópolis e dizer que podem contar com o sindicato, que estamos abertos para dialogar, para conversar, e o prazer foi todo nosso de poder estar falando assim um pouquinho do que é essa profissão que a gente escolheu e que a gente busca exercer com tanto amor. Obrigada, Caroline, foi um prazer. Obrigada a você de casa que ficou com a gente volta em breve com o novo programa Trabalhador em Foco. Um abraço grande e até lá. Tchau, tchau.